Olá, meus amigos. Com o patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, está no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos assistir pelo Facebook, pelo YouTube e pelo site da TV Pop, tvpop.org. As atrações do programa de hoje são as seguintes. Primeiro bloco, vamos falar do Campeonato Carioca, jogos pela semifinal e também pelas quartas de final do campeonato. No segundo bloco é a vez de falarmos sobre Campeonato Brasileiro. Teremos a passagem aí da terceira rodada do campeonato com jogos envolvendo os times cariocas, Vitória da Bahia e Flamengo, Vasco da Gama e Bahia e o clássico Fluminense e Botafogo. No terceiro e último bloco teremos como assunto também o Campeonato Brasileiro com um raio-x, um panorama geral com resultados da terceira rodada, classificação, tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, colaborador do programa, e para finalizar aí, Recopa Sul-Americana, jogo de ida entre Lanús e Flamengo, e encerrando o programa, o tradicional quadro Recordar é Viver, um Fla-Flu histórico que tenho certeza de que vocês vão gostar muito. Bom, então vamos começar aí falando das quartas de final do Campeonato Carioca. Vamos colocar na tela aí os resultados das quartas de final e como ficaram as semifinais. Está aí, os resultados foram os seguintes. Fluminense 3, Bangu 1, Fluminense classificado. Vasco da Gama 1, Volta Redonda 1, Vasco da Gama classificado nos pênaltis. Botafogo 1, Flamengo 2, Flamengo classificado. E fechando o grupo, Madureira 2, Boa Vista 1. Com esses resultados, ficaram definidos os times classificados para a semifinal. Fluminense e Vasco, Flamengo e Madureira. O Fluminense derrotou o Vasco por 1-0 no Newton Santos, com o Vasco como mandante, e o Flamengo no Maracanã derrotou o Madureira por 3-0, o Flamengo também como mandante. Então vamos iniciar aqui os nossos comentários pelo jogo Botafogo 1, Flamengo 2 no Newton Santos para um público de 10.987 torcedores. Com gols de Paquetá e Eric Pulgar, descontando Barbosa para o Botafogo, o Flamengo venceu por 2-1. No primeiro tempo, o Flamengo foi superior ao Botafogo, fez o seu gol num chute bastante eficiente do Paquetá. O Botafogo equilibrou o jogo no segundo tempo, iniciou melhor o segundo tempo, foi para a pressão, conseguiu o empate numa cabeçada do Barbosa e, por fim, numa falha do goleiro Neto, que os torcedores do Botafogo não estão perdoando, o Eric Pulgar tentou 2 vezes para marcar o gol de cabeça para o Flamengo, dando assim a vitória e a classificação ao rubro-negro dentro do estádio do Botafogo. Aliás, nos últimos 10 jogos no Newton Santos, chamado tapetinho pelos torcedores alvinegros, o Flamengo venceu 9 e perdeu apenas 1. Vou repetir, o Flamengo tem 9 vitórias sobre o Botafogo no Newton Santos, perdendo apenas uma partida. Então, freguesia absoluta do mandante Botafogo quando o jogo é no Newton Santos. Flamengo sempre aí ganhando a maioria dos jogos do Botafogo no seu próprio estádio, Newton Santos. Então, o Flamengo classificado para a semifinal. O Vasco enfrentou o Volta Redonda, empatou por 1-1 e venceu nos pênaltis por 5-3. O primeiro tempo, o Vasco não jogou bem, teve uma péssima atuação. O Volta Redonda, em um contra-ataque, conseguiu marcar o seu gol através de Catatal.
O Volta Redonda, então, levou a vantagem para o intervalo e o Vasco, o time do Vasco, saiu sob vaias de São Januário, que teve um público de 8.512 torcedores. No segundo tempo, o Vasco voltou modificado, foi outro time, pressionou o Volta Redonda e acabou empatando com o estreante Spinelli, centroavante contratado aí, centroavante argentino, contratado recentemente, marcou o gol de empate do Vasco da Gama, mas a pressão vascaína não foi suficiente para virar o jogo. E a partida foi decidida, a classificação foi decidida nas penalidades. Aí o Vasco levou a melhor, fez 5-3 e passou de fase, passou para a semifinal. Ao fim da partida, vaias ao time do Vasco, embora a classificação tenha sido alcançada, e pressão para cima do técnico Fernando Diniz, em razão da má atuação do time Cruz Maltino nessa partida contra o Volta Redonda. E fechando aí as quartas de final, times grandes, né? Tivemos o Fluminense batendo o Bangu por 3-1 no Maracanã para um público de 20.006 torcedores. Os gols do Fluminense foram marcados por Savarino, Canóbio e Ganso, sendo que Ricardo Senna descontou para o Bangu. O Flu foi bem superior ao seu adversário, ao Bangu, poderia ter goleado se não fosse a boa atuação do goleiro Bruno do Bangu, que salvou aí o Bangu de sofrer mais gols. Então, classificação justa e merecida do Fluminense para a semifinal. E fechando aí, o Madureira também derrotou o Boa Vista e se credenciou a participar das semifinais. Bom, já nessa fase semifinal, tivemos ontem o clássico no Newton Santos entre Vasco da Gama e Fluminense, com um público de 10.818 torcedores, um público bastante reduzido em se tratando de um clássico do tamanho de Vasco e Fluminense. O Fluminense, no primeiro tempo, foi ligeiramente superior ao time do Vasco, teve mais posse de bola e também o seu ataque produziu mais chances de gol do que o time do Vasco da Gama. E aos 31 minutos do primeiro tempo, Serna fez 1-0 com uma batida seca depois de receber um passe de cabeça do Bernal. Ele conseguiu concluir para o fundo do gol, defendido pelo Léo Jardim, fazendo Fluminense 1, Vasco da Gama 0. No segundo tempo, o Flu começou melhor, pressionando o Vasco aos poucos foi equilibrando a partida, mas houve um fato que decidiu a partida, que foi a expulsão do Bernal, né? O Fluminense tinha uma falta a seu favor, a falta foi mal cobrada, uma má execução ali numa jogada ensaiada. O Vasco teve o contra-ataque, o Adson arrancou do seu próprio campo, ia levar a bola até o gol defendido pelo Fábio e foi derrubado pelo Bernal, que levou o cartão vermelho diretamente. Isso aconteceu aos 18 minutos. Esse fato modificou o jogo, modificou para o Vasco, que o Vasco, com um jogador a mais, passou a pressionar o Fluminense, que pouco contra-atacava, e o Vasco da Gama procurava a todo custo o empate. Diniz fez várias modificações, colocou o Brenner no jogo, colocou o Marino para reforçar aí o seu ataque, ir com tudo para cima do Fluminense, explorar que o Fluminense tinha um jogador a menos, mas o Vasco cansou de fazer cruzamentos sobre a área do Fluminense e Freitas e James e o próprio goleiro Fábio afastavam sempre as bolas que eram cruzadas sobre a área tricolor. O Fluminense então foi se sustentando e conseguiu sair com a vitória, mesmo tendo o jogador Bernal expulso aos 18 minutos do segundo tempo. O Fluminense conseguiu então segurar o resultado, saiu na frente na semifinal contra o Vasco da Gama, em jogo em que o Vasco da Gama foi o mandante. Agora o Vasco vai precisar quebrar um tabu no Maracanã
porque o time do Fluminense, treinado pelo Zubeldia, jogando como mandante no Maracanã, ainda não sabe o que é perder. São 16 vitórias do Fluminense na condição de mandante. É claro que o torcedor vascaíno vai se recordar que recentemente esses dois times se enfrentaram pela Copa do Brasil, foi no ano passado, no fim do ano passado, e o Vasco levou vantagem sobre o Fluminense, conseguindo a classificação para a final e depois veio a perder o título para o Corinthians. Então, na minha opinião, como é um clássico, o Vasco da Gama tem condições de reverter o resultado, mas terá que quebrar esse tabu, porque jogando no Maracanã como mandante, o Fluminense está invicto. A derrota do Vasco da Gama nessa partida para o Fluminense por 1-0 decretou a demissão do treinador Fernando Diniz. Já vinha sendo muito pressionado pela torcida do Vasco, ele acabou não resistindo ao mau resultado nessa partida e foi demitido pelo presidente Pedrinho. Vamos agora falar da outra semifinal, Flamengo e Madureira. O Flamengo recebeu o Madureira no Maracanã, jogando como mandante, para um público de 22.730 torcedores. Quero aqui abrir um parêntese, que no jogo Vasco e Fluminense nós tivemos 10.818 torcedores presentes. E no jogo do Flamengo, às 8h30 da noite, no Maracanã, 22.730 torcedores. Então, nós vamos colocar aí na tela uma imagem que uma pesquisa recente que foi feita no estado do Rio de Janeiro, que colocou a torcida do Flamengo muito maior, mais da metade dos torcedores no estado do Rio de Janeiro torcem para o Flamengo. Então está explicado por que o Flamengo leva sempre mais torcedores ao estádio do que os seus rivais. A produção vai colocar aí a pesquisa, está lá o resultado da pesquisa. O Flamengo tem muito mais torcedores do que os seus 3 rivais juntos. O Flamengo tem 58,9%, quase 60% da torcida no estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar vem o Vasco com 14,5%, não torce para nenhum time, 9,7%, o Fluminense tem 7,3%, mesmo percentual do Botafogo. Então Fluminense e Botafogo no Rio de Janeiro têm torcidas iguais, e os torcedores torcem para outros times, são 2,3%. Bom, então vamos falar um pouco sobre o jogo, o Flamengo e Madureira. O Flamengo vindo de derrota para o Lanús na Recopa Sul-Americana e com um início de temporada com atuações muito ruins. A torcida, antes mesmo do Flamengo pisar o gramado, antes do jogo começar, cantou time sem vergonha e queremos raça e disposição, demonstrando toda a sua insatisfação com o time do Flamengo nesse início de temporada. Foram 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, uma vitória, um empate e uma derrota na Supercopa do Brasil para o Corinthians, que custou o tetracampeonato ao Flamengo, e agora a primeira partida da Recopa na Argentina também perdeu para o Lanús. Então a torcida cobrou muito uma boa atuação do Flamengo, mas no primeiro tempo a cobrança não deu resultado. O Flamengo não fez uma boa partida no primeiro tempo. Só criou 2 oportunidades de gol, uma delas com o Carrascal e a outra com o Pedro, e praticou um futebol bem abaixo daquele futebol que a torcida se acostumou a ver na temporada de 2025. Então, o Flamengo saiu de campo sob vaias pela má atuação no primeiro tempo. No segundo tempo, o Felipe Luiz fez logo 2 substituições, colocou o Arrascaeta o Arrascaeta no lugar do Carrascal e o Samuel Lino no lugar do Cebolinha. O Flamengo cresceu de produção e aí os gols começaram a sair naturalmente. Aos 7 minutos, De La Cruz fez 1-0, abriu a porteira. Aos 18 minutos, Arrascaeta, num pênalti sofrido pelo Samuel Lino, cobrou e fez o seu 100º gol com a camisa do Flamengo, uma marca
bastante significante para o Arrascaeta, 100 gols com a camisa do Flamengo. E Luiz Araújo fechou o placar 3-0 aos 41 minutos do segundo tempo, após um bom cruzamento do Samuel Lino pela esquerda. Luiz Araújo entrou e colocou a bola no fundo das redes. O Flamengo, no segundo tempo, melhorou muito da atuação que teve no primeiro, mas não foi, assim, uma melhora acentuada. Foi uma melhora suficiente para vencer o aplicado time do Madureira, mas de nível técnico bastante inferior ao do Flamengo. Mas, pelo menos, o Flamengo fez o resultado, deu um passo enorme para estar na final do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, perdão, corrigindo, Campeonato Carioca. Será a 8ª final consecutiva do Flamengo, se ele confirmar, e deverá confirmar. O Madureira precisa vencer o Flamengo por 4 gols de diferença. Se vencer por 3 gols, será decidida a classificação para a final nos pênaltis. Não acredito que o Flamengo possa perder para o Madureira de 3 ou mais gols de diferença, em razão da distância, da diferença técnica, do abismo técnico que existe entre os dois times, Flamengo e Madureira. Então o Flamengo, na minha opinião, deu um passo enorme para estar na sua 8ª final consecutiva. Nas 7 finais anteriores, o Flamengo venceu 5 finais e perdeu apenas 2 para o mesmo adversário, o Fluminense, que por enquanto é o seu adversário na final, porque o Fluminense saiu na frente contra o Vasco, mas não tem nada definido. Acho que está definida essa semifinal entre Flamengo e Madureira. Não vejo como o Madureira reverter um placar tão elevado aí, precisando de 4 gols para se classificar à final e eliminar o Flamengo. Então o Flamengo, para mim, está na final do Campeonato Carioca. E se não fosse o goleiro Neguete, grande figura do jogo, evitou outros gols do Flamengo, o Flamengo poderia ter, no segundo tempo, alcançado aí um resultado até mais expressivo. Bom, falamos aí tudo sobre Campeonato Carioca. Teremos no próximo fim de semana, domingo, às 18 horas no Maracanã, o segundo jogo, Fluminense e Vasco da Gama, Fluminense como mandante, o jogo será no Maracanã. E na segunda-feira, às 8 da noite, Flamengo e Madureira. O mando de campo é do Madureira, que optou por jogar no Maracanã. Então saberemos aí quem serão os finalistas do Campeonato Carioca na edição 2026. Bom, falamos sobre Campeonato Carioca e no segundo bloco o assunto será Campeonato Brasileiro. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou agora. Estamos de volta com o terceiro bloco, o segundo bloco do programa No Ataque e na Defesa. E vamos falar agora, o assunto é Campeonato Brasileiro. Vamos analisar aí os jogos dos times cariocas na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Começando pelo jogo Vitória da Bahia 1, Flamengo 2. O jogo foi no Barradão e o Flamengo venceu o Vitória da Bahia por 2-1. Gols do Flamengo marcados primeiro pelo Pulgar, um chutaço indefensável para o goleiro do Vitória, e o segundo gol do Cebolinha. Ambos foram marcados
no primeiro tempo. Mateuzinho, do Vitória, no segundo tempo, fez o gol único do time baiano na partida. Apesar da má atuação, o Flamengo foi eficiente e venceu por 2-1. O Vitória jogou melhor essa partida, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, pressionou bastante o time do Flamengo. O time do Flamengo não conseguia fazer jogadas ofensivas, estava tendo bastante dificuldade de se livrar da marcação eficiente do time baiano, teve muitas dificuldades e o Pulgar acertou um chutaço, abriu o marcador para o Flamengo. O Vitória então foi buscar aí um empate, num contra-ataque o Cebolinha acabou fazendo o segundo gol. No segundo tempo, o Vitória veio para a pressão, o Mateuzinho fez o gol e teve a oportunidade de empatar a partida nos pés do Renato Kaiser, numa penalidade máxima marcada pelo árbitro do Léo Pereira sobre o jogador do Vitória da Bahia. Renato Kaiser, que era o destaque do Vitória na partida, fazia um excelente jogo, se encarregou de cobrar a penalidade e desperdiçou. O Rossi fez uma grande defesa, evitando o que seria o gol de empate do Vitória da Bahia. O Flamengo, então, resistiu depois à pressão do time baiano e conseguiu sair com a vitória, apesar de uma atuação muito ruim. A atuação do Flamengo foi ruim, melhor foi o resultado de Vitória, né? O Vitória da Bahia jogou melhor do que o Flamengo e o treinador Jair Ventura, na entrevista coletiva, destacou aí a boa atuação do seu time, mas disse que o Flamengo, pela qualidade que tem, conseguiu matar o jogo em 2 lances. Bom, foi exatamente isso que aconteceu na partida. Vamos agora falar de Vasco e Bahia, em São Januário, para um público de 11.477 torcedores. O Vasco da Gama foi derrotado pelo Bahia, dirigido pelo Rogério Ceni. O autor do gol do Bahia foi de Luciano Juba, ainda no primeiro tempo. O time do Vasco pressionou, perdeu algumas chances de gol e, ao fim da partida, a torcida não perdoou. Vaiou o time, chamou o time de sem vergonha e não poupou o treinador Fernando Diniz, agora já demitido em virtude da derrota para o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Diniz sofreu muitas críticas da torcida, xingamentos, porque a torcida esperava que o Vasco da Gama, jogando em São Januário, pudesse sair com a vitória no jogo contra o Bahia, né? O Vasco pecou muito nas finalizações e acabou sofrendo uma derrota inesperada para o seu torcedor em São Januário. Vamos agora falar do Fluminense, que jogou contra o Botafogo, né? O clássico considerado aí, clássico vovô dos times mais antigos do futebol carioca. Então, no Maracanã, para um público de 30.397 torcedores, o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0. O gol do Fluminense foi marcado pelo Lúcio Acosta, aliás, um golaço. Ele conseguiu tirar a bola do goleiro do Botafogo com maestria, fez o único gol da partida. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de muita transpiração dos dois times e pouca inspiração. Fluminense e Botafogo fizeram um jogo pegado, um jogo disputado, mas com um nível técnico bastante baixo. No segundo tempo, com esse gol do Lúcio Acosta, o Fluminense abriu o marcador e depois teve o Canóbio expulso aos 14 minutos. Então o Fluminense ficou com um homem a menos a partir dos 14 minutos do segundo tempo. O Botafogo, mesmo com um homem a mais, ainda que tentasse pressionar o Fluminense, não conseguiu marcar o gol de empate. A melhor chance do Botafogo na partida foi uma cobrança magistral do Danilo, magistral de falta. O Danilo cobrou essa falta muito bem cobrada, a bola bateu no travessão
lá no ângulo, como dizem aí os narradores antigos, lá onde a coruja dorme, mas foi um pecado essa bola não entrar, principalmente para os torcedores do Botafogo. Após cobrar essa falta, o Danilo teve que sair de campo contundido. E o Botafogo já tinha feito todas as alterações, mas isso se deu mais para o fim da partida. Então o Botafogo tentou, mas não conseguiu sequer empatar a partida, mesmo tendo um jogador a mais, graças à expulsão do Canóbio aos 14 minutos do primeiro tempo. A expulsão foi justa, o Canóbio deu uma cotovelada no jogador do Botafogo e o VAR convidou o árbitro para rever a jogada, e aí o árbitro, revendo o lance, acabou por expulsar o Canóbio. Então, Botafogo não conseguiu empatar, mesmo tendo um homem a mais desde os 14 minutos do segundo tempo, e a melhor oportunidade do Botafogo foi essa cobrança de falta do Danilo. Vitória importante do Fluminense sobre o seu arquirrival, o Botafogo. Bom, falamos aí dos jogos dos times cariocas no Campeonato Brasileiro, válidos pela terceira rodada. Repetindo, vitória da Bahia 1, Flamengo 2. Flamengo não esteve bem no jogo, foi dominado pelo Vitória, mas conseguiu um excelente resultado de vitória, marcando os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama, mesmo jogando em São Januário, não conseguiu se sobrepor ao time do Bahia e perdeu por 1-0, gol do Bahia marcado por Luciano Juba. E o Fluminense, com o gol do Lúcio Acosta, um golaço, venceu o clássico vovô com uma vitória de 1-0 sobre o Botafogo no Maracanã. No terceiro e último bloco, nós vamos dar aí um panorama geral do Campeonato Brasileiro. Teremos os resultados, todos os resultados, teremos a classificação, teremos a tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, colaborador do programa, e também a tabela de desempenho dos times cariocas aí nessas 3 rodadas. Também vamos passar a 4ª rodada do campeonato, com jogos nesse meio de semana, e depois, como assunto também de destaque, falaremos sobre a derrota do Flamengo no primeiro jogo da final da Recopa para o Lanús, na Argentina, por 1-0. E encerrando o programa, teremos o quadro Recordar é Viver, com o Fla-Flu histórico do ano de 1963. Bom, não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos em seguida. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagote. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa No Ataque e na Defesa. E vamos fazer agora um raio-x do Campeonato Brasileiro. Em seguida falaremos aí do primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, envolvendo o campeão da Sul-Americana, o Lanús, contra o atual campeão da Libertadores, o Flamengo. E por fim, o quadro Recordar é Viver, com um Fla-Flu histórico do ano de 1963, decisão do Campeonato Carioca, que tenho certeza de que torcedores do Flamengo e Fluminense vão gostar muito desse Recordar é Viver. Mas vamos iniciar aí, raio-x do Campeonato Brasileiro. Raio-x do Campeonato
Brasileiro. Na tela para vocês os resultados da terceira rodada. Resultados da terceira rodada. Tivemos Vitória da Bahia 1, Flamengo 2, Chapecoense 3, Curitiba 3, Vasco da Gama 0, Bahia 1, Clube Atlético Paranaense 2, Santos 1, Corinthians 2, Bragantino 0, Mirassol 2, Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 3, Remo 3. Resultado aí surpreendente, o Remo conseguindo aí um empate com o Atlético Mineiro na Arena MRV e estava vencendo por 3-2 até o finalzinho da partida. São Paulo Futebol Clube 2, Grêmio 0, São Paulo levando a melhor no duelo de tricolores. Botafogo 1, Fluminense 1, corrigindo, Fluminense 1, Botafogo 0. E Internacional foi derrotado pelo Palmeiras no Beira-Rio por 3-1. Também tivemos aí um jogo isolado, atrasado, que foi entre Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada, e a vitória foi do Corinthians por 1-0. Com esses resultados, a classificação do campeonato ficou assim. Com 3 jogos disputados para cada um dos 20 participantes, nós temos o Palmeiras na liderança do campeonato com 7 pontos e 2 vitórias. Já aplicando-se o critério de desempate, o São Paulo vem na vice-liderança, também com 7 pontos e 2 vitórias. Em terceiro, o Fluminense, também 7 pontos e 2 vitórias em 3 jogos. E o Bahia fecha aí o G4 com 7 pontos. Todos os 4 primeiros têm 7 pontos e 2 vitórias cada um deles. O Atlético Paranaense é o 5º colocado, tem 6 pontos, seguido do Bragantino na 6ª colocação com 6 pontos também. Na 7ª colocação tem a Chapecoense com 5 pontos, seguido também com 5 pontos do Mirassol. A seguir, em 9º, o Coritiba com 4 pontos, e em 10º o Flamengo também com 4 pontos, e 11º o Botafogo, 3 pontos. Corinthians é o 12º, 3 pontos. O Grêmio em 13º também com 3 pontos. Mesma situação do Vitória, que é o 14º, 3 pontos. E aí vem na 15ª colocação o Atlético Mineiro com 2 pontos e o Remo na 16ª com 2 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, em 17º, o Internacional, 1 ponto. Foi um empate contra o Flamengo no Maracanã. O Internacional tem 1 empate e 2 derrotas no campeonato. O Vasco da Gama também apenas 1 ponto conquistado, um empate com a Chapecoense. O Santos, 1 ponto conquistado, é o 19º. E o lanterna do campeonato é o Cruzeiro, apontado aí pelos comentaristas como um dos candidatos ao título, mas até agora o Cruzeiro ocupa a última colocação. A 20ª colocação é o lanterna do campeonato. Bom, agora nós vamos voltar a exibir aí, com a colaboração do Dr. Marcos Macedo, a tabela de curiosidades do Campeonato Brasileiro. A tabela está aí na tela e vamos ver o que elas nos diz. Melhor ataque da competição é o Palmeiras, tem 10 gols marcados. A pior defesa é do Cruzeiro, sofreu 8 gols. Melhor mandante, São Paulo e Fluminense, 2 vitórias em 2 jogos. Melhor visitante, Bahia, 2 vitórias em 2 jogos. Pior visitante são Botafogo, Santos e Grêmio. Tem 2 derrotas nos 2 jogos fora de casa. O pior mandante é o Internacional, 2 jogos no Beira-Rio, sofreu 2 derrotas. Pior ataque da competição está dividido entre 3 times. Vasco, Internacional e Bragantino só fizeram 2 gols. A melhor defesa é a do Atlético Paranaense, sofreu apenas 1 gol. E o Santos, Internacional e Cruzeiro estão na zona do rebaixamento nas 3 primeiras rodadas
do Campeonato Brasileiro. Vamos agora conferir a tabela de desempenho dos times cariocas no Campeonato Brasileiro. Com apenas 3 rodadas, está assim a tabela de desempenho dos times cariocas. O Fluminense tem 7 pontos ganhos, é o melhor carioca por enquanto, com 2 vitórias, 4 gols marcados. O Fluminense fez 6 pontos como mandante e tem um empate, 1 ponto como visitante. O Flamengo tem 4 pontos ganhos, 1 vitória e fez 4 gols, 1 ponto como mandante e tem 3 pontos como visitante. O Flamengo empatou com o Internacional na condição de mandante e, como visitante, venceu o Vitória da Bahia e perdeu para o São Paulo na sua estreia. O Botafogo tem 3 pontos, 1 vitória, 7 gols marcados. Os 3 pontos do Botafogo foram conquistados como mandante numa vitória por goleada sobre o Cruzeiro por 4-0 no Newton Santos. Mas fora de casa, o Botafogo ainda não pontuou. A mesma coisa acontece com o Vasco da Gama. Tem um só ponto, não pontuou como visitante. O ponto conquistado pelo Vasco da Gama foi num empate com a Chapecoense, jogando em São Januário. E o ataque do Vasco só fez, até agora, 2 gols no Campeonato Brasileiro. Bem, estamos apenas na 3ª rodada do campeonato. O campeonato está se iniciando, né? Está engateando ainda vai tomar fôlego, a competição ainda vai esquentar, estamos no início aí, mas o raio-x do Campeonato Brasileiro é esse aí. Nós vamos ver agora os jogos da 4ª rodada. Lembrando que Flamengo e Mirassol e Botafogo e Vitória da Bahia foram adiados. O Flamengo e Mirassol por causa da Recopa Sul-Americana e o Botafogo contra o Vitória por causa do jogo do Botafogo contra o Nacional Potosí da Bolívia pela fase pré-Libertadores. Então, são esses aqui os jogos da 4ª rodada envolvendo os cariocas, né? Vasco da Gama e Fluminense vão a campo. Quarta-feira, 25 de fevereiro, 9h30 da noite, na Arena Barueri. Esse jogo não vai ser no Allianz Parque, vai ser na Arena Barueri. O Palmeiras recebe o Fluminense. 2 times aí postulantes ao título do Campeonato Brasileiro 2026. Então, 4ª rodada, jogo quente, Palmeiras e Fluminense. Na quinta-feira, dia 26 de fevereiro, às 19 horas, o Santos vai receber o Vasco da Gama na Vila Belmiro. 2 times que estão aí em crise no Campeonato Brasileiro, né? O Santos está na zona do rebaixamento, o Vasco também ainda não conseguiu vencer, próximo à zona do rebaixamento, um jogo aí chave para essas 2 grandes equipes do futebol brasileiro. O jogo é na Vila Belmiro, repito, às 19 horas. Então, confirmando que Flamengo e Mirassol e Botafogo e Vitória foram adiados por conta de compromissos. O Flamengo joga pela Recopa Sul-Americana e o Botafogo joga pela pré-Libertadores. Vamos ver aí os artilheiros até a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Artilharia aí na tela. Danilo, do Botafogo, volante, bom jogador, tem 4 gols marcados até aqui. E o Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, também tem 4 gols. Se eu não estou equivocado, 2 ou 3 gols do Carlos Vinícius foram marcados sobre até o time do Botafogo. Com 3 gols e na segunda colocação vem o atacante Breno Lopes, do Coritiba Futebol Clube do Paraná. E na 3ª posição, o Lúcio Acosta, meio-campista do Fluminense, bom jogador, tem 2 gols marcados. Um deles, um golaço no jogo contra o Botafogo no Maracanã. Bem, agora vamos a algumas aí curiosidades do Campeonato Brasileiro. Nós vamos colocar na tela aí todos os campeões brasileiros a partir do campeonato
disputado na fórmula de pontos corridos, que se iniciou lá no ano de 2003. Né? De 2003 até agora, o campeonato seguiu esse modelo dos pontos corridos, com os times se enfrentando em turno e retorno e ao final das 38 rodadas com o campeão. Lá no início do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, tivemos aí participação de 24 clubes. A partir de uma temporada que eu não me recordo, esse número foi reduzido para 20 clubes e é o que acontece até hoje. Então vamos ver aí todos os campeões nos pontos corridos. Temos aí em 2003, Cruzeiro, 2004, Santos, 2005, Corinthians, 2006, 7, 8, um tricampeonato inédito até agora, nenhum time conseguiu esse feito, o São Paulo Futebol Clube. Em 2009, foi a vez do Flamengo, comandado pelo Adriano, conquistar o título. Em 2010, o Fluminense do Fred sagrou-se campeão. Em 2011, o Corinthians. E em 2012, o Fluminense voltou a conquistar o título. 2013 e 2014, dobradinha do Cruzeiro Esporte Clube. 2015, Corinthians conquistou mais uma vez o Campeonato Brasileiro e em 2016 o seu arquirrival, o Palmeiras, conquistou o título e o Corinthians acabou conquistando em 2017 e o Palmeiras novamente em 2018. Quer dizer, de 2015 a 2018, Corinthians e Palmeiras se revezaram ali na primeira posição do campeonato, conquistando os títulos. Em 2019 e 2020, o Flamengo sagrou-se bicampeão. Em 2021, deu Atlético Mineiro. Em 22 e 23, um bicampeonato para o Palmeiras. Em 2024, o Botafogo. E em 2025, o Flamengo volta a conquistar o título. Então, quem tem mais títulos conquistados na era dos pontos corridos são Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Todos têm 4 títulos conquistados. O Fluminense, entre os cariocas, tem 2 títulos e o Botafogo apenas 1 título conquistado. Bem, vimos aí todos os campeões na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. E os times que mais conquistaram títulos foram Flamengo, Palmeiras e Corinthians, 4 títulos para cada um deles. Bom, vamos agora voltar um pouco para falar de Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, vocês estão vendo aí as camisas, né? Essa lindíssima imagem aí feita pela produção, pelo Felipe Kraus, camisas pesadas do futebol carioca, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Tem 3 times que estão disputando as semifinais do Campeonato Carioca, Flamengo, Fluminense e Vasco. Botafogo ficou fora da festa. Aliás, o Botafogo há muito tempo não consegue chegar à fase final do Campeonato Carioca. O Botafogo conquistou o seu último título em 2018. Mas vamos ver aí o que o Firula vai falar sobre esses 3 rivais que estão disputando o título carioca. Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. Firula, responde aí, quem é o maior entre esses 3 grandes clubes do futebol carioca? Dos 3 grandes que estão na semifinal do Campeonato Carioca, quem tem mais Brasileirão? Flamengo, Fluminense ou Vasco da Gama? Pô, Brasileirão, Fluminense e Vasco estão empatados com 4 títulos de cada. Já o Flamengo tem uma baita vantagem com 9 Brasileirão. Aí, agora falando da Copa do Brasil, quem tem mais? Pô, cara, Copa do Brasil deu muito ruim pro Fluminense e pro Vasco, que tem apenas uma Copa do Brasil de cada, enquanto o Flamengo tem 5. E como é que tá na Libertadores da América? A Libertadores, uma baita vantagem do Flamengo, que se tornou tetracampeão da Liberta. Já o Fluminense e Vasco tem uma Liberta de cada. E no Mundial de Clubes? Cara, no Mundial de Clubes deu muito ruim pro Fluminense e pro Vasco, que nunca foram campeões.
O Fluminense até tenta o reconhecimento de 1952, mas até agora nada. Já o Flamengo foi campeão em 1981, e no próprio campeonato estadual. O campeonato carioca deu muito ruim pro Vasco, que tem apenas 24 títulos contra 33 do Fluminense e 39 do Flamengo. E pra fechar, quem tem mais rebaixamentos, o Flamengo, o Fluminense ou o Vasco da Gama? Nossa, cara, rebaixamentos deu muito ruim pro Vasco, que já caiu 4 vezes. O Fluminense caiu 2 e o Flamengo nunca caiu. Pô, cara, então dos 3 grandes que estão na semifinal do Carioca, quem é maior, o Flamengo, o Fluminense ou o Vasco? E te perguntar, como é que tu sabe de tudo isso? Cara, com certeza o maior time dessa semifinal do Carioca é o Flamengo, depois o Fluminense e depois o Vasco. E eu sei de tudo isso porque eu sigo o Firula. E se você quer saber mais sobre futebol, é só seguir aí também. Bora bater os 300 mil seguidores que falta pouco. Bom, em primeiro lugar, eu quero prestar um esclarecimento que o Firula, eu o acompanho aí no Instagram, e o Firula é torcedor do Fluminense Futebol Clube. Mas ele comparou ali as conquistas de Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. E o Flamengo é superior ao Fluminense e ao Vasco da Gama em todos os campeonatos. Cariocas, Flamengo tem mais, brasileiros, Copas do Brasil, enfim, o Flamengo só não ganha no quesito rebaixamento, né? Que é o Vasco tem mais rebaixamento, seguido pelo Fluminense. Então o Flamengo fez ali 6 pontos contra 0 do Fluminense e 0 do Vasco da Gama, e o Firula apontou o Flamengo como o maior clube entre os semifinalistas do futebol carioca, o Flamengo levando vantagem sobre o Fluminense e o Vasco. E se o Botafogo tivesse nessa lista, nada modificaria, o Flamengo continuaria sendo o maior. Você pode, não sendo torcedor do Flamengo, não gostar, você pode reclamar, mas os números não mentem e essa é a situação no futebol carioca. O Flamengo está bem à frente dos seus adversários em termos de conquistas, tanto de campeonato carioca quanto de brasileiros, até mesmo Libertadores. O Flamengo é o que tem mais entre os times brasileiros, são 4 conquistas, com essa última de 2025 sobre o Palmeiras. O Flamengo também tem mais títulos internacionais do que todos os seus adversários, todos os seus rivais no Brasil. E títulos nacionais, o Flamengo também, se não é o líder, é um dos líderes aí em conquistas de títulos nacionais. Então, o Flamengo seguramente no Rio de Janeiro tem um protagonismo muito maior do que os seus 3 rivais. Ali o Firula comparou com Fluminense e Vasco, porque o Botafogo não está na fase final do campeonato carioca. Então, fizemos aí um apanhado do Campeonato Brasileiro, né, um raio-x com os resultados da 3ª rodada, demos os próximos jogos, a 4ª rodada e também a classificação do campeonato. O campeonato ainda está na sua fase inicial, os motores estão sendo gradativamente aquecidos, então os times vão, claro, alguns vão subir de produção, outros vão cair de produção. O campeonato é tiro longo, é de longa distância, são 38 rodadas, vai até dezembro, começou em janeiro nessa temporada, tem muita água para rolar debaixo da ponte, muitos jogos para acontecer, a classificação vai se alternar rodada a rodada, não tenho dúvidas, mas os 3 favoritos apontados pelos comentaristas esportivos são Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E vejam que o Cruzeiro está na lanterna do campeonato por enquanto, né? O Cruzeiro numa situação aí difícil, treinado pelo festejado treinador Tite. O Cruzeiro ainda não engrenou no campeonato e ocupa a última colocação. Palmeiras vem bem no campeonato e o Fluminense também iniciou muito bem, o Flamengo não teve um bom início e o Botafogo e o Vasco também estão patinando nesse início de campeonato. Mas como eu disse, muita coisa ainda vai acontecer, o campeonato vai esquentar e teremos aí só ao fim do primeiro turno ou nas 3, 4 rodadas já do segundo turno, uma melhor visão de quem vai brigar pelo título, quem vai brigar pela Libertadores e quem vai lutar contra o rebaixamento. Só nessa fase
nós vamos conseguir. Nessa fase inicial não há como ainda se garantir quem disputará o título, quem ficará com vaga na Libertadores, Sul-Americana ou mesmo lutar contra o rebaixamento. O campeonato começando agora, ainda, como eu disse, repito, os motores ainda não estão, de todos os times, não estão devidamente aquecidos. Bom, vamos falar agora de outro assunto. Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana, nós tivemos aí o jogo de ida disputado em La Fortaleza, estádio do Lanús. Lanús é o atual campeão da Sul-Americana, derrotou o Atlético Mineiro ano passado nas penalidades, credenciou-se a disputar a Recopa Sul-Americana com o campeão da Libertadores, que é o Flamengo, que conquistou o título com uma vitória de 1-0, gol do Danilo, sobre o Palmeiras. O Flamengo, então, foi jogar na Argentina contra o Lanús, jogo de ida, e se deu muito mal. O Flamengo teve uma atuação apática, foi pouco efetivo no ataque, não se encontrou em momento nenhum da partida, sofreu uma marcação muito forte por parte do time argentino. Todo time argentino, nós sabemos, são times que são aguerridos, jogam com o coração na ponta da chuteira, e o Flamengo não esteve bem. O centroavante do Lanús, autor do gol, Castilho, havia feito 2 outros gols antes da confirmação do seu terceiro gol. Só um valeu. Os 2 outros foram anulados, bem anulados até por impedimento, mas o Lanús precisou fazer 3 gols do mesmo jogador, Castilho, para valer um. E a vitória do Lanús foi justa, foi merecida pelo futebol que produziu e pelo que o Flamengo não fez na partida, né? O Flamengo realmente estava no modo banana. O Flamengo não jogou uma partida como tem que ser jogada na Argentina, com garra, com disposição, não enfrentou o adversário como deveria e saiu derrotado. E a derrota por 1-0 foi lucro, porque 2 impedimentos ali em 2 gols do Lanús foram muito ajustados, ou seja, o Flamengo poderia, se não fosse esses impedimentos, ter saído aí com uma derrota até maior e irreversível para a segunda partida. Agora o Flamengo tem a chance no Maracanã, vencendo por 2 gols, de conquistar o título da Recopa. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O Flamengo vai enfrentar um time sabidamente aguerrido, um time que vai usar toda a sua estratégia de defesa, vai catimbar, vai picotar o jogo, o goleiro vai demorar a bater o tiro de meta a cada lance, vai haver queda de jogadores, vão tentar ganhar o máximo de tempo possível para arrastar o jogo até o final e sair até com um empate que lhes garante a conquista do título da Recopa. O Flamengo vai precisar de mudar a sua proposta de jogo, vai ter que melhorar muito a atuação individual dos seus jogadores que estão nesse início de temporada deixando muito a desejar. Então o Flamengo não fez uma boa partida, não esteve bem e acabou sendo derrotado pelo Lanús. O gol do Lanús foi feito pelo Castilho aos 31 minutos do segundo tempo. Repito, o Castilho teve 2 outros gols anulados por impedimento, ajustadíssimos. Quer dizer, a derrota do Flamengo por 1-0 foi até bom para o Flamengo. O Flamengo tem condições de vencer no Maracanã? Sim, tem todas as condições, com o apoio da torcida, que certamente lotará o Maracanã. O Flamengo, sabidamente, é muito superior tecnicamente ao adversário, mas não mostrou isso no jogo em La Fortaleza, na Argentina. O Flamengo teve uma atuação apática, teve uma atuação muito aquém daquela que o seu torcedor espera. O Flamengo tem jogadores de qualidade, mas esses jogadores não estão entregando todo o seu potencial. E também falta, na minha opinião, um pouco mais de disposição, de entrega dos jogadores do Flamengo nas partidas para que o Flamengo consiga obter resultados positivos, satisfatórios. Então essa derrota para o Lanús, ela foi
uma derrota justa, o Flamengo não jogou um bom futebol, não fez por merecer nem sequer um empate e o Lanús aproveitou-se aí do fator campo e venceu a primeira batalha. A segunda está marcada para o Rio de Janeiro, no Maracanã, quinta-feira, dia 26 de fevereiro, às 9h30. O Flamengo certamente vai ter o Maracanã lotado, vai ser empurrado pela sua torcida, mas o Flamengo precisa, como eu disse, ressalto e repito, uma atuação muito distinta, um jogo quase que perfeito, de muita entrega e disposição de todo o time para conseguir fazer 2 gols no Lanús. O Lanús vai atravessar um ônibus na frente do seu gol, vai dificultar ao máximo o Flamengo ter jogadas ofensivas, vai catimbar, vai procurar picotar o jogo. O Flamengo vai ter, então, essa dificuldade a mais. Mas time para vencer o Lanús por 2 gols de diferença, o Flamengo tem. Não sei se vai conseguir, né? O Felipe Luiz foi muito criticado aí após essa partida contra o Lanús. Em entrevista coletiva também deixou ali a desejar na questão que lhe foi posta sobre o racismo sofrido pelo Vini Júnior. Então, o Felipe Luiz muito criticado pela atuação do Flamengo na partida, pelas atuações do Flamengo nesse início de temporada, né? O Flamengo já perdeu uma Supercopa para o Corinthians e uma nova derrota ou mesmo um empate para o Lanús e a perda da Recopa Sul-Americana vai fazer eclodir na Gávea uma crise, né? Lá no Ninho do Urubu, uma crise sem precedentes, porque a torcida do Flamengo se acostumou em 2025 a conquistar títulos, só não conquistou 2 dos títulos que disputou na temporada passada, são eles a Copa do Brasil e o Mundial. Todos os outros, Carioca, Brasileiro, o Libertadores, o Flamengo ganhou, Challenger Cup e o Desafio das Américas, o Flamengo levou a melhor. Então, a expectativa da torcida do Flamengo é que o Flamengo possa sair vencedor nessa partida no Maracanã por 2 gols de diferença e conquistar o bicampeonato da Recopa Sul-Americana. Vamos ver aí o Brasil na Recopa Sul-Americana. Vamos ver aí os times que conquistaram essa competição. Temos aí na tela todos os times brasileiros que já conquistaram a Recopa Sul-Americana. Vocês podem acompanhar aí que o São Paulo, Internacional e Grêmio têm 2 conquistas. Flamengo e Fluminense, 1 conquista. Vamos ver agora todos os campeões da Recopa Sul-Americana. Todos os campeões. Boca Juniors é o maior vencedor com 4 títulos, seguido pelo River com 3 e o São Paulo 2. Grêmio também tem 2 títulos conquistados, a exemplo do seu arquirrival, o Internacional. Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Santos têm 1 conquista cada um deles. Bom, vamos agora fazer aí o corte para o Instagram. Corte para o Instagram. O Flamengo foi derrotado pelo Lanús no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. O Flamengo não fez uma boa partida, o time esteve apático, a defesa cometeu falhas, o meio de campo não criou e o ataque foi inofensivo. O Lanús, sem ignorar que o seu time é inferior tecnicamente, jogou com muita garra e disciplina tática e fez por merecer a vitória. Na partida de volta no Maracanã, o Flamengo, se quiser conquistar o título, vai precisar jogar com mais raça e disposição para vencer o aguerrido time argentino. A torcida espera uma mudança de atitude e uma atuação melhor, claro. Cabe aos jogadores darem uma resposta positiva no campo para conquistar o bicampeonato da Recopa. Até porque ser apontado como favorito no confronto não basta. O Flamengo precisará se impor e sufocar o adversário e conquistar a vitória por 2 gols de diferença. Para cima deles, Flamengo. Bom,
Vamos agora com o encerramento do programa no quadro Recordar é Viver. Essa partida, que vai ser mostrada aí pelas lentes do Canal 100, ela foi uma partida que entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book, como o maior público envolvendo 2 times de futebol. O público foi recorde, a presença foi de 194.603 torcedores. Só na Copa do Mundo de 50, entre Brasil e Uruguai, que o público foi superior a 200 mil torcedores. Naquela época, né, o Maracanã ainda conseguia receber um público de tamanho tão elevado. E nesse jogo, em 63, nesse Fla-Flu histórico da decisão do Campeonato Carioca de 1963, foram 194.603 torcedores. Esse recorde ainda não foi quebrado quando 2 clubes de futebol se enfrentaram em todo o mundo, né? Foi o maior público da história de um clássico no futebol mundial. Repito, 194.603 torcedores. Vamos ver aí, nas lentes do Canal 100, a decisão do Campeonato Carioca de 63. Iguais nos primeiros minutos da partida. Fluminense e Flamengo revezam-se no ataque e, como em ambos o setor defensivo é melhor, era prevista a dificuldade de se atingir o fundo das redes. O Flamengo prefere atacar pela direita, onde tem o seu homem mais perigoso, mas a defesa contrária estará atenta a todas as manobras. O Fluminense precisava de gols e sempre tentaria forçar a penetração de seus avantes, preferindo o lado esquerdo, onde tem o seu atacante mais eficiente. Os primeiros 45 minutos vão se escoando, sem que tricolores e rubro-negros pudessem tirar o 0 do placar. O Flamengo tem a vantagem do empate, mas até o último minuto sua torcida não sossegará. É uma partida emocionante que em poucos segundos pode mudar radicalmente de feição. E nesse lance, a oportunidade era boa. A torcida tricolor chegou a comemorar o gol que não houve. Não foi dessa vez e não seria de outras, pois o Flamengo soube garantir o resultado com admirável espírito de luta e verdadeira chama de campeão. A defesa rubro-negra segura e seu goleiro admirável em todos os momentos da partida, defendendo tudo. Entre os 22 jogadores cabe-lhe o lugar de honra. O Mengo soubera segurar o empate e o 0-0 representava o título de campeão carioca de 1963. Com o último apito do juiz, dentro e fora do campo, o Maracanã explodia de vibração. Era o grande final para a festa máxima do futebol carioca.
sabor da conquista de um título da cidade. Afinal, seu quadro ganha todas as glórias de um autêntico campeão. E quando é o Flamengo, é o próprio povo que vibra com toda a paixão e amor pelas cores rubro-negras. Bem, por hoje é só, ficamos por aqui. Um abraço a todos e até o próximo programa.